A naltrexona funciona como um remédio inibidor da abstinência, seja de alguns tipos de droga ou do álcool. O que a naltrexona faz é inibir a região do cérebro que interpreta o uso das drogas ou o consumo de álcool como um prazer, ou seja, a pessoa sente menos necessidade de ingerir álcool ou consumir drogas, já que não causam mais nenhuma sensação de prazer no organismo. E quando combinada a bupropiona, também tem poder emagrecedor. O remédio e naltrexona são comprimidos nas dosagens de 100 ou 50 miligramas. Efeitos colaterais da naltrexona são bastantes: alteração de humor, nervosismos, enjoo, causam tremores, enxaqueca, não sentem muita fome, depressão e ansiedade, pode gerar uma tendência ao suicídio. É bom frisar que o remédio não deve ser consumido em nenhuma hipótese por gestantes, lactantes, pessoas alérgicas ao cloridrato de naltrexona, pessoas com problemas crônicos no rins, ou pessoas que já fazem algum tratamento com opioides. É um remédio que tem muita contraindicação. Só em último caso mesmo as pessoas devem tomar esse tipo de medicamento. E o vício é um caso desses, né? Apesar desse remédio ter muitos efeitos colaterais, ele ajuda as pessoas dependentes a se livrarem do vício, que as pessoas viciadas não enxergam mais nada, né? Só enxergam o vício. Então esse remédio é uma alternativa, apesar dos efeitos colaterais. Vamos assistir a um vídeo animado explicando a ação da naltrexona no organismo. With the patient relaxed, the doctor reminds them that the procedure is very simple and usually takes 15 to 20 minutes. After sterile procedural prep, the doctor applies local anesthetic at the implantation site, most commonly in the lower part of the abdomen. A small 1 to 1.5 inch incision is made, followed by the creation of a small pocket in the adipose tissue just under the skin. The implant is safely inserted into the subcutaneous pocket, followed by suturing of the incision. Within a few hours of receiving the implant, the naltrexone is released into the bloodstream and begins to make its way to the brain. Inside the brain, there is a complicated network of neurons, receptors, and neurotransmitters that mediate the cravings for alcohol and drugs. Once the naltrexone reaches the brain, it occupies and blocks these receptors. This serves to diminish the stimulatory and reinforcing effects of alcohol or opiate drugs and decreases the compulsive urges to use or drink. The naltrexone is preventing the release of dopamine and significantly reduces or eliminates the compulsive cravings to drink, use drugs, or whatever other obsessive addiction has hijacked the control center of the brain. The implant lasts several months, up to 6 to 12 months in most cases, depending on individual factors. Many patients report that their cravings are significantly reduced the same day. Naltrexonas em baixas doses, é chamada de LDN. Esse é o ponto em que nós queremos chegar. Todas as substâncias são veneno, não há nenhuma que não seja veneno. A dose certa diferencia um remédio de um veneno. Paracelso, 1493 a 1541, médico alemão bem conhecido. Vamos assistir um vídeo do Dr. Lai Ribeiro sobre esse assunto. Ele fala sobre o LDN. Vocês vão ver que é muito interessante. E no decorrer do vídeo nós vamos explicar detalhadamente como funciona o LDN. Agora vem o estudo da baixa dose de naltrexone em herpes. O Dr. Barreri tem vários casos totalmente resolvido. O paciente aparece com herpes, você dá o low dose naltrexone, o herpes some. Em doenças, infecções oportunistas em HIV, em gripe, o pessoal que faz uso de baixas doses de naltrexone não precisa tomar vacina para gripe, não gripa. A hepatite B e C, você vai ver nos trabalhos lá publicados, à vontade para você, os efeitos excelentes, como é também do ozônio. Encefalite japonesa, tem uma encefalite chamada encefalite japonesa, resultados também espetaculares. A doença de Lyme, que é um problema seríssimo no mundo, sério no Brasil, que a medicina brasileira ainda não descobriu. Mais de 40% dos brasileiros estão contaminados com Borrelia e não sabem. Não tem a menor ideia que está desenvolvendo essas fadigas, esses cansaços que ninguém explica. É por doença de Lyme, que já chegou ao Brasil. Você pergunta para os infectologistas, não, o Brasil não tem doença do carrapato. Não tem o quê? Está cheio de Borrelia aqui. E Borrelia é um negócio complicado para tratar. Nós já comentamos sobre isso aqui. Olha aqui, ó, mais uma aplicabilidade para low dose naltrexone no tratamento da doença do carrapato, da Borrelia. Mais uma. AIDS.
Em geral, as pessoas com doenças que são parcialmente ou em grande parte ativadas por uma deficiência de endorfinas, inclusive câncer e doença autoimune, ou são acelerados por uma deficiência de endorfinas, como o HIV/AIDS, restauração da produção normal de endorfinas corporais é a grande ação terapêutica da baixa dose de naltrexona. O Dr. Barreri fez um estudo por 12 semanas com LDN em pacientes com AIDS. Dos 16 pacientes no grupo placebo, ocorreram 5 infecções oportunísticas. Nos 16 pacientes tratados com LDN, 4,5 mg à noite, não ocorreu nenhuma infecção oportunística. Você quer remédio melhor do que isso? Baratinho, sem complicação nenhuma para AIDS. Zero. Após o término do estudo, 12 semanas, todos os pacientes receberam LDN por mais 3 meses. Ou seja, ele vem tratando disso desde 1980, até ele morrer, até 2010. Ele tratava disso. Então, o HIV, para virar AIDS, se tiver LDN, não deixa virar AIDS. A LDN impede um paciente com HIV, com o vírus da imunodeficiência, de progredir para a doença autoimune, porque ele estimula. Existe um estudo feito em Mali, publicado direitinho, randomizado, duplo cego, tudo de acordo com os conformes, publicado. Você vai ver o Mali Study, onde mostrando isso aí que o Dr. Barreri conseguiu nos pacientes dele, foi reproduzido do estudo de Mali. O neurologista nova-iorquino Bernard Billery foi o descobridor dos efeitos clínicos do LDN 4,5 mg em vez dos tradicionais 50 mg. Em seu ensaio clínico inovador de pacientes com AIDS no Downstate Medical Center entre 1985 e 1986, Billery descobriu a eficácia do uso de baixas doses de naltrexona para potencializar o sistema imunológico de seus pacientes. Descobriu que, se ministrada em baixas doses homeopáticas, a naltrexona pode ser usada como uma eficaz terapia para AIDS, leucemia e outros tipos de câncer. Esse tratamento é chamado de terapia LDN. A sigla LDN em inglês significa naltrexona em baixas doses, Low Dose Naltrexone. O site Low Dose Naltrexone, mantido por uma organização sem fins lucrativos, lista 18 tipos de câncer e 25 outras doenças, às quais essa terapia é comprovadamente eficaz. O segredo da eficácia na terapia LDN é o aumento substancial de 4 a 5 vezes nos níveis de endorfina no corpo humano. Endorfinas são substâncias produzidas pelo próprio organismo e que têm a propriedade de fazer com que as pessoas se sintam bem. Como foi descoberto que as células do sistema imunológico apresentam um número muito maior de receptores para as endorfinas que as demais células do corpo humano, o Dr. Billery deduziu e acertou que, se as células que compõem o sistema imunológico pudessem receber mais endorfina, o sistema imunológico seria muito mais eficaz no combate à eliminação de invasores e agressores, inclusive células cancerígenas. Como funciona a terapia? O médico ministra uma dose de 4,5 mg de naltrexona à noite, entre 9 horas a 1 hora da manhã. Isso causa um bloqueio dos receptores de endorfina por mais ou menos 1 hora. O organismo responde a esse bloqueio temporário com o aumento da síntese das endorfinas. Esse aumento costuma ser de 4 a 5 vezes o nível normal, e o inimigo não resiste a essa superioridade numérica de soldados, ou seja, de certa forma, o que se faz com essa técnica é enganar o organismo humano, forçando uma superprodução de endorfina. A terapia LDN, por ser em doses homeopáticas, não apresenta efeitos colaterais indesejáveis, exceto por alguns sintomas de insônia, e assim mesmo apenas durante a primeira semana de tratamento. Vamos assistir a um vídeo animado explicando a ação da naltrexona LDN no organismo. Vocês vão entender como funciona. You've read about LDN. You've seen stories about it and all that it does. And from all of that information, it's difficult to sort out what might be true and what isn't. Some of the things you've heard are actually pretty ridiculous. This video from MedInsight Research Institute will help you sort out the correct information and help you understand how LDN works. The information in this video is based on the scientific work of the discoverers of LDN, Dr. Ian Zagan and Dr. Patricia McLaughlin of Hershey Medical Center, Penn State University.
First, we can all agree that the normal regulation of the division of cells is a good thing. When cell division gets out of control, we call it cancer and several other names. That's when doctors and patients want a method to return the cell division to produce naturally. An endorphin called OGF, or opioid growth factor, keeps cell growth in control. An endorphin is a naturally occurring chemical in your body. Even the term endorphin comes from endogenous morphine, meaning it's created within the body. These aren't the same opioids that are administered from external sources. To get more specific, OGF is an endorphin that's produced by every cell in the body. OGF binds to a special receptor known as OGFR, or opioid growth factor receptor. OGFR is present on the surface of every type of cell. When OGF binds to an OGF receptor, a cascade of events occurs that helps to control cellular growth. It's vital that OGF is first produced by the cells and that it then binds to the OGF receptor. If it's not produced or it does not bind to the receptors, your body won't work as it's supposed to. For instance, OGF produced in blood cells that control the immune system regulates the growth of these cells and keeps the immune system balanced and functioning properly. If the body doesn't produce enough OGF, or if it doesn't bind properly to the receptors, then the immune system will not work correctly. This is where human intervention can help. Used in order to treat opiate addiction, naltrexone is an approved drug that binds to and blocks all opioid receptors in the body, including OGF receptors. When naltrexone binds to an OGF receptor, it blocks the receptor, preventing OGF from binding there. This results in the affected cells becoming deficient in OGF. In turn, this causes a rebound effect in which three processes occur. First, cells create more OGF receptors in order to try to capture more OGF. Secondly, the sensitivity of these receptors increases in another attempt to capture more OGF. And finally, the body produces more OGF in order to compensate for the apparent shortage of OGF. Now comes the critical difference between naltrexone and LDN, low-dose naltrexone. Administering a low dose of naltrexone blocks the OGF receptor for only a few hours. It's then excreted from the body. However, during this time, the three processes I mentioned will have occurred. And once the LDN has left the body is now able to enjoy the benefits of the rebound effect. For the next 18 hours or so, the OGF system rebounds to optimal levels. Any dose of naltrexone will create the rebound effect. But for the cells to benefit from the surge in OGF levels and receptors, the naltrexone must first be metabolized in order to unblock the receptors. Only a low dose of naltrexone will be metabolized fast enough so that you can enjoy the benefits of the rebound effect. Now, when you read about naltrexone, you'll understand how it really works, and you'll be able to pick out the truth. We at MedInsight Research Institute hope this video helps. For up-to-date research on LDN, interviews with LDN researchers, and a worldwide directory of doctors who prescribe LDN, visit us at ldnscience.org. Tratamento com LDN. Para a esclerose múltipla, dose de 3 mg. Hipertireoidismo causado por tireoide de Hashimoto, a dose é de 1,5 mg. Para tratar todas as outras doenças, a dose ótima é de 4,5 mg, nem mais nem menos, observando-se a individualidade bioquímica de cada pessoa. Para quem não tem doença e quer apenas fazer uma prevenção, a dose deve ser de 3 a 2 mg. Eleva a função imunológica da pessoa. Quem pesa abaixo de 45 kg, aí a dosagem deverá ser 0,1 mg por quilo. É proibido o uso de LDN em pessoas que fizeram transplante de órgão. Logicamente, vai aumentar muito o sistema imunológico da pessoa e vai atacar o órgão que foi transplantado.
Como prevenção, eu tomo LDN de 3 a 4 mg durante 3 meses, 90 cápsulas. Paro 1 ou 2 meses e depois continuo. Se eu tiver alguma patologia, eu começo a tomar imediatamente. A LDN é muito bom, as pessoas vão sentir uma melhora significativa no seu estado de saúde e no seu humor, né? Já que a LDN trabalha com endorfina e a pessoa se sente mais disposta, mais alegre. É muito bom o tratamento. A LDN fica no organismo de 6 a 8 horas, depois ela é eliminada. Quem toma LDN não fica gripado ou resfriado, de jeito nenhum. Perguntas e respostas foi tirada do site abaixo. A LDN pode ser tomada com outros medicamentos, como tranquilizantes ou na quimioterapia? Como será de interação com quem faz uso do álcool ou tabaco? A LDN pode ser tomada juntamente com qualquer outro medicamento ou substância, desde que isso não contenha narcótico. A naltrexona é um antagonista opiócio puro e vai bloquear a ação dos narcóticos. Alguns exemplos de fármacos que contêm narcóticos são Utram, morfina, Duragest e qualquer medicação que contenha coteína. A LDN pode ser tomada junto com qualquer um dos medicamentos padrão para a esclerose múltipla? Ele pode, e muitas pessoas com esclerose múltipla fazem isso. No entanto, todas as drogas padrão, com exceção provável do capachone, são imunossupressoras e assim tendem a opor-se à sobreregulação benéfica do sistema imune induzida por LDN. Por isso, muitas pessoas com esclerose múltipla devem afastar-se desses medicamentos. Qual é a melhor dosagem de LDN para começar um tratamento? Para um adulto na faixa de peso normal, a dose ideal é de 4,5 mg, tomada a cada noite na hora de dormir, ou seja, entre 21 e 1 hora da manhã. Se desenvolver perturbações do sono persistente, ou seja, um distúrbio de sono que dure mais de 10 dias, após o início da LDN, a insônia ocorre em menos de 2% dos utilizantes. A dose pode ser reduzida para 3 ou 2 mg. Aí cada pessoa, ao fazer uso da naltrexona, vai notar a reação no seu organismo. E aí vai diminuindo ou aumentando a dosagem e ficar vendo a reação do organismo sempre. Não pode passar de 4,5 mg por noite. As pessoas que têm esclerose múltipla, que levou a espasmos musculares, são aconselhadas a começar o tratamento com apenas 3 mg por noite e manter essa dosagem. Se eu tiver de trabalhar em um turno da noite, por exemplo, de meia-noite às 8 horas, a que horas devo tomar minha LDN? Continue a tomar LDN como recomendado acima, ou seja, entre 21 horas e 1 hora da manhã. Isso relaciona-se ao fato de que as endorfinas para cada dia são sempre produzidas nas horas antes do amanhecer, independentemente das horas quando se está acordado ou dormindo. Eu tenho HIV complicada pela lipodistrofia. O que posso esperar fazendo uso da naltrexona em baixas doses? Eu poderia realmente ver uma reversão de minha condição? Quanto tempo levaria? As pessoas com HIV/AIDS que já têm lipodistrofia, a maioria que começou a tomar LDN, acontece uma reversão gradual dos sintomas da lipodistrofia. Embora isso possa ocorrer rapidamente em algumas pessoas, a melhora acontece antes de 1 ano. Muitas perguntas têm chegado questionando se durante a gravidez ou a amamentação há contraindicação para o uso da naltrexona LDN. Copio a resposta do Dr. Phil Boylan, especialista em cuidados com fertilidade em Galway, Irlanda. Estou confiante de que a LDN é perfeitamente segura na gravidez e, em certos casos, vai realmente reduzir o risco de aborto espontâneo. Thomas W. Uger, médico dos Estados Unidos, que desenvolveu o tratamento de fertilidade que eu utilizo, usou naltrexona durante a gravidez e durante a amamentação de forma segura, sem efeitos nocivos para a mãe ou para o bebê desde 1985. E foram prescrevendo LDN regularmente durante a gravidez, por vários anos. E os resultados têm sido excelentes. A experiência clínica tem provado para mim que é seguro. Tivemos mais de 50 bebês cujas mães foram tratadas com LDN em toda a sua gravidez e os bebês apresentam-se mais saudáveis do que aqueles cujas mães não receberam naltrexona LDN. Para grávidas e lactantes, consultar seu médico antes de usar LDN. Eu particularmente acho que não teria contraindicação nenhuma, pelo contrário, seria benéfico, porque aumenta o sistema imunológico, não tenho o que temer, mas eu não sou médico. Doenças que são tratadas com LDN. Praticamente todas as doenças podem ser tratadas com o uso do LDN. Esse medicamento
em doses homeopáticas, aumenta consideravelmente o sistema imunológico e ataca todas as patologias, seja ela qual for. Além, como eu já falei, de nós melhorarmos o nosso humor. AIDS, todos os tipos de câncer, infecções, reumatismo, bursite, diabetes, gripe, ferida de difícil cura, fadiga, psoríase, alergias, artrite, herpes, doenças graves, asma, esclerose múltipla, hipotiroidismo, doença da pele, lópus, meningite, etc. A lista é muito grande. A lista de doenças que já foram tratadas com a ARN por médicos de todo mundo é enorme. Por esse motivo não vou publicar aqui. Peguei na internet, são 3 páginas. Infelizmente, poucos médicos estão cientes dessa terapia de baixíssimo